eu vou falar um tema que o professor Gianetti, na sua indignação, fez aqui uma versão muito própria, muito real, que é a segurança jurídica. Inicialmente, eu quero saudar o empresariado brasileiro, dizendo que o empresariado brasileiro é o mais resiliente que eu conheço. E o investidor brasileiro, ele trabalha com altíssimo risco. E risco no Brasil, como no mundo todo, é precificado e vale e é imediatamente no custo Brasil. A razão maior do nosso risco é a insegurança jurídica, tema que tem sido uma das minhas bandeiras como um trabalho no TCU. Eu trabalho muito infraestrutura, segurança jurídica e excesso de burocracia no Brasil. Eu vejo a insegurança jurídica como um oceano de marés altas, em que a travessia passa a ser incerta, em razão do vai e vem das ondas, enquanto navegar no mar calmo nos dá segurança, confiabilidade, previsibilidade para o planejamento a longo prazo. Em recente pesquisa da A.T. Kearney, o Brasil ocupa a 22ª posição entre os países com potencial de atrair investimentos. Os senhores imaginam, em 2012 e 2013, nós éramos o 3º país com capacidade, meu senador Romero Jucá, de investimentos. Terceiro, hoje nós somos o 22º, atrás de Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, que são os primeiros. Há muitos fatores que nos levam a essa situação. E aí são os fatores que compõem a insegurança jurídica. Instabilidade política, mudança de paradigmas nas relações exteriores, excesso de leis, normas sem clareza ou compreensão, falta de confiança nas instituições, ausência de reformas de base que deem estabilidade a longo prazo e pouco investimento público na infraestrutura. Apenas alguns entre tantos que compõem esse quadro que leva à insegurança jurídica. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que, durante os últimos 34 anos após a Constituição Federal, foram editadas, não pensem que é um número fantasioso, foram editadas no Brasil 7.129.074 normas. 7.129.074 normas. Isso representa 829 normas por dia no Brasil. Como é que o empresário vive com um mundo normativo desse? Eu já fui legislador com o Romero aqui. Eu sei que o legislador brasileiro, lamentavelmente, eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. E lá a imprensa nos cobra quantidade, não nos cobra qualidade. Todos os meses se tem um ranking. Quem mais apresentou projeto, quem mais apresentou requerimento. E aí você é impelido para trabalhar em produtividade e não qualidade. Fazemos normas ruins, normas feitas de última hora, ao sabor do momento. Lamentavelmente, eu faço essa meia-culpa, porque participei do Congresso durante 23 anos. O investimento privado tem que dialogar com o investimento público em todos os processos de parceria público-privada, desestatização, concessões, permissões. Entretanto, o Brasil apenas investe 0,9% do seu PIB. 0,9% do PIB é investido em infraestrutura. Números de 2021, 2022. Nós estamos atrás, na América Latina, somos o penúltimo, estamos atrás de Argentina, Colômbia, Peru, Chile, que investem mais em infraestrutura do que o Brasil. Como é que eu posso ter uma parceria público-privada, empresariado com o setor público, se o setor público não faz investimentos mínimos para atrair o setor privado? Outro fator. Há quanto tempo se fala em reforma tributária no Brasil? Há quanto tempo se fala? E não acontece. As reformas de base não acontecem no país. Agora, as senhoras podem nos cobrar. O que é que o TCU tem feito no limite de sua competência para aumentar a segurança jurídica? Esse procedimento no TCU, nós fizemos 3 procedimentos. Está aqui o segurança jurídica, esse painel. Nós fizemos 3 procedimentos importantes.
O primeiro, uma instrução normativa que define que em 90 dias todos os processos de desestatização eles serão julgados pelo TCU. Todos. 75 dias fica com a unidade técnica e 15 dias com o gabinete do relator. Em 90 dias, nós terminamos um processo de desestatização, privatização ou qualquer tipo de ação que precise do nosso selo de qualidade. Segundo, nós temos que acompanhar esse processo desde o início. Aquela história de que o TCU antes só entrava no jogo quando o jogo acabava. Nós mudamos isso. O TCU entra no jogo no aquecimento dos times, para poder, claramente, junto com o setor público ou o setor privado, acompanhar todo o processo. Então, esse é um segundo tema de muito avanço. Depois, uma resolução 315, nós passamos a trabalhar com objetividade. Chega de determinações muito difíceis de ser cumpridas, que atentam ao interesse público, que o gestor fica com medo de colocar o seu CPF, porque tem medo que possa imputar a ele alguma responsabilidade. E por isso vocês viam sempre um tema que é muito recorrente no Brasil, chamado apagão das canetas, né? Porque o gestor, com medo da sua responsabilização futura, passa a não assinar aquela solução, aquela solução daquele problema, impetrar aquela ação. Então, eu acho que esse conjunto de soluções que o TCU trouxe, ela é profundamente eficaz. E a última, senhoras e senhores, é a joia da coroa, é um trabalho dessa gestão, que é representada pelo presidente Bruno Dantas, é uma secretaria nova, chamada SESEX Consenso. Chega de litigância, chega de judicializar tudo nesse Brasil. Nós temos aí um elenco de entulhos entre público e privado que precisa ser consensualizado. Nós abrimos uma secretaria a partir da ação ou da agência ou a ação do concessionário, nós chamamos todos à mesa e fazemos uma negociação, e essa negociação diminui essa litigância. Para os senhores terem uma ideia, a primeira negociação feita por essa SESEX Consenso, inaugural, foi com a ANEEL e as empresas de energia de reserva no Brasil, as famosas termoelétricas. E essa primeira reunião consensual nos tirou o peso de 500 milhões de dólares por ano que nós íamos gastar se não tivesse esse consenso entre o Estado e a empresa. Por isso, meus amigos, seguindo efetivamente o tempo, eu tenho muita coisa para falar sobre o TCU. O TCU hoje é um órgão que saiu de ser um checklist de contabilidade de dados para ser um sujeito ativo no processo de desenvolvimento brasileiro. Eu sou muito feliz, sou muito alegre, estava dizendo a Romero agora, não quero voltar à política, porque eu me sinto muito bem, né, como membro do TCU, porque hoje eu me vejo, como eu me via como parlamentar, eu me vejo integrado no desenvolvimento nacional. Nós estamos às ordens, qualquer tipo de pergunta, indagação ou esclarecimento de todos esses processos que o TCU tem feito para tornar mais rápido, mais eficaz as soluções de litígio e patrocinar, no seu jeito, ao seu modo, o desenvolvimento do Brasil.